1,20 por 1,20, 60 por 60, 1,5 m por 1 metro. Afinal de contas, como são definidas as dimensões de uma janela? Será que são medidas aleatórias? Existe alguma regra? Todas essas questões serão respondidas na aula de hoje. Vem comigo, se inscreva e compartilhe este vídeo e não se esqueça de deixar seu like ou dislike. Vamos começar! Para começar, é preciso entender que existe sim um cálculo que determina as áreas mínimas de iluminação e ventilação que os ambientes domiciliares devem ter. As medidas adotadas não são aleatórias, mas variam de acordo com o ambiente e suas dimensões. Vale a pena frisar que falaremos aqui da iluminação e ventilação naturais, segundo as determinações do Código de Obras de Campos. Para a determinação da iluminação artificial em interiores, a NBR 5413 deve ser consultada. Dentro do Código de Obras de Campos, encontramos uma tabela que determina os requisitos mínimos de área, pé direito, largura mínima, largura das portas e também os vãos mínimos de ventilação e iluminação. Basicamente, a dimensão do vão de iluminação e ventilação corresponde a uma fração da área do piso do ambiente. Essa fração difere de acordo com a permanência do usuário no ambiente. Vou ser mais claro. Ambientes onde permanecemos por períodos mais prolongados, como quarto, sala e escritório, a abertura para iluminação e ventilação deve corresponder a 1/6 da área do piso. Para ambientes onde nossa permanência é mais curta, como cozinha, área de serviços e banheiro, o vão de iluminação e ventilação deve corresponder a 1/8 da área do piso. Conforme o Código de Obras, quando a edificação possuir mais de um banheiro, a iluminação natural poderá ser dispensada de um deles. Apesar disso, é exigida a ventilação mínima, que pode ocorrer através de exaustores, conforme a imagem apresentada, ou diretamente para poços de ventilação. Ambos os casos são detalhados no código. Entendida a teoria, vamos calcular dois exemplos juntos. Começaremos pelo cálculo do vão de iluminação e ventilação de um ambiente de curta permanência. Observe esse banheiro. Este será o nosso primeiro exemplo. Para dar início, precisamos calcular a área do ambiente. Basta multiplicarmos a largura pelo comprimento para obtermos o resultado. Cientes da metragem quadrada do cômodo, podemos agora calcular qual será a área mínima do vão de iluminação e ventilação. Para esse cálculo, precisaremos multiplicar a área do ambiente pela fração correspondente à área do piso. Como este ambiente é de curta permanência, adotaremos a fração de 1/8 da área do piso. Para simplificar esse cálculo, podemos dividir a área do ambiente por 8. Encontramos então que a área mínima do vão de iluminação e ventilação é de 0,525 metros quadrados. Vamos fazer uma pausa. Preste atenção, pois o resultado que acabamos de obter ainda não nos fornece as dimensões da janela, mas a sua área. Sabemos que a área de nossa janela é de 0,525 metros quadrados. Porém, precisamos definir sua altura e sua largura. Caso contrário, não é possível encomendar a um serralheiro ou carpinteiro ou até mesmo adquirir esta esquadria em uma loja. Repare esses dois retângulos. Eles possuem diferentes dimensões, porém, suas áreas são iguais. Quero que você entenda que para a definição das dimensões de nossa esquadria, teremos que determinar ou a largura ou a altura da nossa janela. Normalmente, eu determino a altura e calculo qual é a largura que ela deve ter. Vou te mostrar como. Porém, antes precisamos entender como determinamos as alturas. Talvez você ainda não tenha reparado ou mesmo prestado atenção, mas a partir de hoje eu sei que você vai observar as construções com outros olhos. Conforme vemos nessa imagem, todas as esquadrias estão alinhadas pela parte superior.
Essa solução é empregada em diversas edificações e compõe as fachadas. Porém, em alguns casos, veremos que outros padrões de disposição podem ocorrer. Aqui, trabalharemos com o alinhamento superior das esquadrias. Para garantirmos o alinhamento superior das esquadrias, será necessário fixar os peitoris das janelas. Para quem não está lembrado, o peitoril é o nome dado à altura entre o piso do ambiente e a parte inferior da esquadria. Os peitoris variam de acordo com o ambiente. Normalmente, peitoris maiores servem para garantir maior privacidade ao cômodo, como é o caso do banheiro. Veremos aqui um esquema onde apresentarei as medidas que são comumente empregadas nos ambientes de uma residência. Entenderemos como a determinação do peitoril nos indicará a altura da janela. Nesta imagem, temos uma vista lateral de uma casa. Perceba que todas as esquadrias estão alinhadas por cima pela altura de 2,10 metros. 2,10 metros é a altura padrão das portas comerciais. Por isso, escolhi esta altura para nosso exemplo. Quando determinamos a altura do alinhamento superior e também o peitoril, encontramos a altura da nossa esquadria. Em salas, escritórios e quartos, normalmente utilizamos o peitoril com 1 metro de altura. Logo, a altura de nossa esquadria será de 1,10 metro, medida que, somada ao peitoril, totaliza 2,10 metros. Nos banheiros, precisamos de um peitoril maior para que o ambiente não fique devassado. Utilizamos aqui um peitoril mínimo de 1,50 m. Logo, a altura de nossa esquadria deve ser de 60 centímetros. Para cozinhas e áreas de serviço, costuma-se utilizar um peitoril de 1,10 metro. Nesses ambientes, muitas das vezes são utilizadas torneiras de parede sob as janelas e acima da bancada, sendo necessário garantir espaço. Com esse peitoril, a altura de nossa esquadria deve ser de 1 metro. Após definirmos os peitoris que iremos adotar em cada ambiente, além da altura do alinhamento superior, encontramos todas as alturas de nossas esquadrias. Preste atenção, pois o valor do peitoril deve ser medido dentro do ambiente. Aqui, medimos todos pela parte externa para tornar o exemplo didático. Particularmente, costumo trabalhar com uma altura de alinhamento superior de 2,30 metros ou 2,40 metros. A maior altura do alinhamento superior possibilita janelas e também peitoris mais altos, sem comprometer a altura da esquadria. Vamos continuar. Agora que já sabemos a altura e o peitoril que nossa janela terá, podemos dar continuidade aos cálculos e definir então qual será a sua largura. Para descobrir a largura do vão, precisaremos dividir a área do vão por sua altura. A área mínima que encontramos foi de 0,525 metros quadrados. Dividida por 60 centímetros, nos gera um valor de 87,5 centímetros. 87,5 centímetros é uma medida não inteira, sendo interessante que aproximemos esse valor. Tome cuidado, pois essa aproximação deve ser feita para cima. Se arredondarmos o valor para 85 ou 80 centímetros, nosso vão de iluminação e ventilação ficará menor do que a área mínima encontrada para o ambiente. Por isso, faremos sempre o arredondamento para mais. Nossa esquadria terá então 90 centímetros de largura por 60 centímetros de altura e peitoril de 1,5 metro. Aqui temos a imagem de nosso banheiro já com todas as peças e sua janela. Para te ajudar a fixar o cálculo do vão de iluminação e ventilação, vamos agora trabalhar com um novo exemplo. Faremos agora o cálculo de um ambiente de longa permanência, onde a fração que utilizaremos será de 1/6 da área do piso. Como já vimos anteriormente, precisamos inicialmente calcular a área do ambiente. Multiplicando 3,40 metros por 3 metros,
encontramos uma área total de 10,20 metros quadrados. A partir da área do cômodo, calcularemos a área mínima do vão de iluminação e ventilação. Basta multiplicarmos a área do ambiente pela fração, ou seja, 10,20 metros quadrados multiplicado por 1/6, ou 10,20 dividido por 6. Encontramos que a área mínima de nosso vão deve ser de 1,70 metros quadrados. Já sabemos a área do vão, mas precisamos agora definir suas dimensões. Conforme determinamos anteriormente, utilizaremos peitoril de 1 metro e altura de 1,10 m para ambientes como sala e quarto. Para determinar então a largura do vão, teremos que dividir a área total do vão pela altura deste. Dividindo 1,70 metros quadrados por 1,10 m, encontramos um resultado de 1,54 m. Da mesma forma que no exemplo anterior, também aproximaremos este valor para obter um resultado inteiro. Não se esqueça de aproximar sempre para mais e não para menos. Aproximaremos então a largura para 1,60 m. As medidas finais de nossa esquadria serão 1,60 m de largura, 1,10 m de altura e 1 metro de peitoril. Uma dúvida que sempre surge nesse momento é se a área de ventilação e iluminação deve estar concentrada em apenas um vão. A resposta é não. Podemos ter mais de uma esquadria, não nos esquecendo que o somatório da área de todas elas deve ser igual ou maior que a área mínima encontrada. Não se esqueça ainda que o cálculo nos fornece a área mínima de ventilação e iluminação para o ambiente. Nada nos impede de prever vãos maiores que o cálculo estabelece. Preste atenção, pois a definição dos vãos deve ser baseada no cálculo de área mínima, além do layout do ambiente e do estudo de insolação e ventilação da região onde a construção se encontra. Por fim, uma outra dúvida recorrente é sobre a utilização de portas-balcão. Em alguns casos, ao invés de uma janela, os ambientes possuem uma porta que comunica o ambiente interno ao externo. Nestes casos, a área destas portas deve ser considerada como vão de iluminação e ventilação. Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Bons estudos e até a próxima!